Está aparecendo aqui o tema aqui? Ainda não. Vitoriosos para sempre. É o que nós esperamos, de um dia sermos vitoriosos para sempre. Como a minha esposa falou, hoje, desta vinda para cá, é o último dia que nós estamos juntos, congregando, e agradecemos os irmãos aqui pela boa recepção. Nós só temos a agradecer ao nosso bondoso Deus pelos dias que passamos aqui na cidade e juntos com os irmãos, ainda melhor, né? Nós somos muito gratos ao nosso Deus e estaremos retornando ao nosso lar, mas não diretamente, né? Vamos ainda parar em Feira de Santana, vamos estar fazendo algumas visitas lá, dentro da casa de alguns irmãos, e quero levar a saudação dos irmãos para lá. Amém. Deus seja louvado. Amém. Sabia que os irmãos de lá sempre falam em vocês? Sempre falam de vocês. Sempre falam daquilo. Eu acho que tinha uma ligação muito próxima. Então Deus seja louvado. Era uma associação. Possamos estarmos juntos, nos preparando e um dia nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Vitoriosos para sempre. É o que nós almejamos. Um dia nos encontrarmos com o Senhor e dizer: não mais dor, não mais lágrimas, não mais morte, não há mais sofrimento, não há mais tristeza. Certo dia me perguntou uma jovem: por que um dia? Porque tem dia que eu estou triste e outro dia estou feliz. Eu fiquei olhando para ela, para aquela jovem, e eu falei para ela, eu respondi para ela: não dá ouvido aos seus sentimentos. Mesmo sem sentir vontade de orar, falei para ela que ela deveria ir ao Senhor, contar para Ele as suas angústias, as suas aflições, porque Cristo tem cuidado de nós. Você já se sentiu assim? Eu já me senti. Teve vezes que estava tão feliz, tão alegre, mas também já cheguei dia de estar triste. E às vezes decepcionado, às vezes, por alguma coisa. É assim a vida do ser humano? É ou não é? Ou é só de alegria? É altos e baixos. Mas nem por isso devemos nos curvar a isso. Mas contar tudo para o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E ela disse: por quê? Que um dia eu estou feliz e tem dia que eu estou muito triste. Eu disse: você precisa contar isso para Jesus também. Você precisa entregar o teu coração a Jesus. Porque em Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e quem o conhecerá? Só Deus. Conte para Ele, fale com Ele, ore, clame ao Senhor. Algumas pessoas pensam que quando se convertem, agora a natureza pecaminosa morreu. Nada disso. A natureza pecaminosa continua ali. Pois o pecado, a natureza do homem, se tornou a natureza pecaminosa. Por isso
que em nossa caminhada cristã precisamos nunca se apartar de Jesus. Nunca. Enquanto estivermos aqui, precisamos continuar lutando, ainda que seja levantando e caindo, mas nunca se acomodar e ficar prostrado, até que Cristo volte. Teremos lutas e dificuldades. O que foi que disse Jesus? No mundo tereis aflição. Para que ele estava falando? Para mim, para você, para nós. Mas ele disse, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E junto dele, com ele, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou e nos redimiu. Então precisamos contar para Cristo Jesus, nos entregar. Então, devido a todas essas circunstâncias, qual deve ser a nossa pergunta para Cristo Jesus? Qual deve ser a nossa pergunta? A mesma pergunta que séculos, há muito tempo atrás, no Velho Testamentário, foi feita por um homem chamado Saulo, que quando ele teve um encontro com o Senhor, ele estava perseguindo o povo de Deus, e ele chegou e disse, ele teve tendo aquele encontro com Jesus, ele caiu nele, e ele vê realmente que não era aquilo que ele estava imaginando. E ele clama ao Senhor e diz, Senhor, o que queres que eu faça? Essa deve ser a nossa pergunta. A pergunta diária que deve estar soando em nossos ouvidos quando as dificuldades chegarem. Senhor, o que queres que faça? O que queres de mim? Atos 9, versículo 6. Ali um Salvador colocou um indagador judeu em contato com a sua igreja. Com quem ele colocou ali um indagador judeu? Que disse, Senhor, o que queres que faça? Com quem que ele colocou em contato? Com a sua igreja. Colocou ali o indagador judeu em contato com a sua igreja para que obtivesse o conhecimento da vontade de Deus em relação a ele. Eu pergunto, será que Jesus, ele perguntou para quem? Para o próprio Salvador, e disse assim, o que queres que eu faça? Jesus podia ou não responder para ele naquele momento ali o que ele devia fazer? Podia, mas o que ele fez? Falou a ele para ele ir ter com a sua igreja, com a igreja de Deus aqui na terra. Por que ele fez isso? Porque a igreja de Deus é a depositária das verdades de Deus aqui na terra. E eu e você somos chamados para levar este evangelho eterno a todo mundo, em testemunha a toda a nação. Então o Senhor diz que virá o fim. A igreja de Deus é a depositária das verdades, das suas verdades aqui na terra. Eu tenho que ter essa ciência. Por que hoje eu estou aqui? Porque a igreja de Deus é a depositária das suas verdades. E eu devo sair daqui mais fortalecido. Eu devo sair daqui melhor do que quando cheguei. E exclamar, Senhor, muito obrigado por hoje tu me dar esta oportunidade de estar na tua presença. De levantar a minha voz em louvor ao teu nome. Em falar das tuas maravilhas. Muito obrigado, Senhor. Então a nossa pergunta deve ser, Senhor, o que devo fazer? Essa pergunta, ela soou uma vez de certa forma, o que devo fazer para ser salvo? Que é a mesma pergunta quase, o que devo fazer? O que queres de mim? E quando Paulo disse, Senhor, o que queres que devo fazer? O Senhor falou para ele, porque ele enviou ele à sua igreja. E a igreja
falou exatamente o que ele devia fazer, que era entregar o seu coração ao Senhor, confiar nele. Isso era um momento de Paulo cair todo o seu orgulho pelo aquele homem que ele era, e agora começar tudo de novo. Um homem que era muito conhecido, né? E quando ele tem este encontro com o Senhor, e que o Senhor envia a ele a sua igreja, ele aprende, ele compreende qual era a missão dele aqui nesta terra. E agora ele está disposto a falar do Evangelho eterno. Olha o que ele chegou a falar para os romanos quando ele foi levar esta mensagem eterna para ele. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para quantos? Para todos. Mas essa salvação alcança quantos? Aqueles que nele creem. Este Evangelho é para todos nós. Mas aqueles que aceitam a Jesus receberão a salvação em Cristo Jesus. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do crê. Sem distinção, sem etnia, sem raça. O Evangelho de Deus é para todos aquele que nele crê. Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando que isso acontece na nossa vida? Quando refletimos o quê? A glória do Senhor. Quando esta palavra, que é o Evangelho eterno, chega em nossos corações e deixamos ele fazer morada, aí seremos uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Somos transformados. O que nos transforma? O Evangelho. O Evangelho eterno nos transforma. Por que você hoje está aqui? Porque este Evangelho tem alcançado o seu coração. Eu não sei qual foi a maneira que este Evangelho chegou até você, mas talvez pode ter chegado por meio da sua avó, por meio do seu tio ou da sua tia, por meio do seu irmão, ou até por meio daquele irmão que é irmão da igreja, chegou até você. E este Evangelho te fez uma nova pessoa, uma nova criatura. E você continua querendo viver aos pés de Jesus, porque este Evangelho transforma. 1 de João capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser. Então, quando aceitamos a Cristo Jesus, quando este Evangelho eterno chega no nosso coração, este Evangelho nos alcança, e nós passamos agora a ser chamados o quê? Filhos de Deus. Mas diz que ainda não sabemos o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes? Nós temos essa certeza. E quando Cristo se manifestar, quando vir buscar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele como? Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purificar-se a si mesmo, como também ele é puro. Então nós devemos estarmos buscando essa transformação, esta pureza hoje, para nos encontrarmos com o Senhor, porque é isso que o Evangelho de Deus provoca na nossa vida, né? Uma transformação, uma purificação.
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2 diz assim: mas a todos quando receberam, deu-lhes este poder. Que poder é este? Quantos são esses? Aqueles que receberam, né? Vão receber esse título. Que honra de recebermos esse título de filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando fala primogênito, primeiro, às vezes tem alguma nomenclatura diferente, né? Você já viu alguém falar assim, ó, aquele irmão lá é meu filho, né? Meu filho na fé. E é isso que o Evangelho faz nas nossas vidas. Faz-nos ser considerados como filhos de Deus. Isso não é um título pequeno. É um título grandioso. Sermos considerados como filhos de Deus. Embora pecadores, tão falhos como somos, o Senhor tem nos buscado. Por meio dessa busca que eu e você temos nos aproximado dele. E se você está hoje aqui na casa do Senhor, é porque você quer viver essa experiência pessoal com Ele. Eu e você precisamos ter essa experiência com Cristo. Uma experiência que transforma, uma experiência renovadora, uma experiência que deixa o homem com novos ideais, novos pensamentos, novos objetivos em Cristo Jesus. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele? Seremos semelhantes a Ele? Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 15, de 51 a 57, diz assim: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ô glória! Todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então nós não vamos ser mais perecíveis, não vamos mais morrer, não vai haver mais dor. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Onde? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a salvação tem 3 etapas. Eu ia até falado ontem aqui, né? Por isso que a salvação tem 3 etapas na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada com Cristo Jesus. Temos 3 etapas até a glorificação, até habitar com o Senhor. Porque a salvação tem 3, por isso que a salvação tem 3 etapas, né? Justificação, santificação e glorificação. Justificação significa perdão, quando nós somos aceitos no amado.
nós chegamos ao pé da cruz, confessamos os nossos pecados. Ele é justo para nos perdoar e nos purificar. Além de perdoar, ele faz o quê? Purifica de todo pecado. Na justificação, aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E Ele nos livra da condenação do pecado. Na santificação, aceitamos a Cristo como nosso Senhor. Aceitamos a Cristo como nosso Senhor. E Ele nos livra do poder do pecado. Ainda que somos pecadores, mas não impenitentes. Pecamos, erramos, mas não nos conformamos. E confiaremos na graça de Cristo. Quando aceitamos a Jesus, continuamos como pecadores. Mas não penitente, né? Aquele que fica pecando por querer, sabendo o que está fazendo. Pecamos, erramos, mas não conformamos. E confiaremos na graça de Cristo, como fez Paulo. Na glorificação, aceitamos a Cristo como nosso Rei. E Ele nos livra da presença do pecado e todas as suas consequências funestas. Nós somos gratos ao Senhor por essa operação desta tão grande salvação na nossa vida. Então, diante disso, quando seremos vitoriosos para sempre? Quando Cristo vir. Na segunda vida de Cristo, né? Na segunda vida de Cristo, seremos vitoriosos para sempre. Quando Ele voltar, o pecado será destruído para sempre. Esse corpo incorruptível se revestirá de incorruptibilidade. Desfrutaremos de uma eternidade sem pecado. João descreve isso em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 5. Olha o que ele nos diz sobre isso. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Que é isso? Deus vai morar conosco, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Escreve, não deixa passar. Isso que eu tenho revelado para você, João, você deve escrever, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Diante dessas maravilhosas promessas, surgem as seguintes perguntas: quem realmente quer fazer parte desses vencedores, deste grupo de vencedores, que desfrutarão essa herança eterna? Não é uma herança passageira, né? Mas uma herança eterna, um peso de glória. A Bíblia afirma que somos peregrinos, somos forasteiros aqui. Estamos jornadeando, estamos nesse deserto de pecado, de sofrimento, de mazelas, de desgraças. Mas a palavra de Deus diz que somos cidadãos dos céus. Filipenses capítulo 20, versículo 1. Eu e você não somos daqui. A nossa pátria não é essa.
como se fôssemos ficar aqui para sempre. O povo de Deus que foi tirado lá do Egito almejava receber aquela promessa que Deus tinha prometido para eles desde os seus pais, que era a terra de Canaã, que diz que é a terra que emanava leite e mel, uma terra farta. Terra que emana leite e mel, o significado de que era uma terra fértil, uma terra farta, pelas colinas que tinha ali, muitas flores, dava muito mel. Leite porque tinha muita fartura ali, né? Muito verde, havia muitos gados ali, e a fartura de leite ali era em abundância. Era uma terra fértil que eles almejavam ali encontrar, mas eu e você não procuramos mais alcançar esta terra, mas a saber uma melhor do que essa, a celestial. Por isso nós somos cidadãos dos céus. Filipenses 3:21 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Imagine você, hoje você tem um corpo velho cansado, um corpo velho abatido, é ou não é? Devido ao pecado, mas nós receberemos um corpo glorioso, um corpo que não tem esse cansaço. Imagine, né? Quando tem dia que a gente amanhece tão feliz, o corpo não está tão abatido, e a gente diz: hoje eu estou hoje eu estou bem, né? Hoje eu estou bem, hoje parece que eu estou renovado. Imagine quando recebermos o corpo glorioso que Cristo nos dará. Todos os dias. Não vai haver noite, tá? Não vai haver noite, porque vamos estar para sempre na presença de Cristo Jesus, que é o nosso sol da justiça. Nós teremos um corpo glorioso, não mais um corpo abatido, mas um corpo revigorado. Está se aproximando este grandioso dia, o dia em que eu e você recebemos este corpo, iremos receber este corpo glorioso, o dia em que seremos vitoriosos para sempre. Não é aquela vitória da corrida de São Silvestre, que você é vitorioso por um momento, que você se preparou, que você lutou para alcançar aquilo dali, mas ainda não é esta vitória que Deus quer dar ao ser humano. É a vitória que permanece para sempre. O nosso Salvador em breve voltará e nos levará para desfrutarmos dessas delícias eternas que Ele tem preparado para mim e para você. Então eu e você devemos estar nos preparando para participarmos deste grandioso grupo vitorioso. Por isso eu e você precisamos estar nos alistando nesta fileira do exército de Cristo aqui na terra. E quando eu e você nos alistamos para esta fileira, nós estamos dizendo: eu mais um e quantos mais puder, para deixar este exército do Senhor grandioso. Apocalipse capítulo 21, versículo 7 diz o seguinte: quem vencer herdará todas estas coisas. Amém. Quem vencer herdará todas estas coisas. Que coisas?
E mais do que isso, a vida eterna. Quer você alcançar esse grandioso e maravilhoso prêmio que nós não encontramos aqui em lugar nenhum, a não ser das mãos do nosso Senhor Jesus. Faz parte com Deus. Se for possível, lute com Ele. Se for possível, conte as tuas decepções a Ele. Ele sabe, mas Ele quer que você manifeste a Ele. Ele quer que abrimos o nosso coração a Ele e contamos todas as nossas ansiedades. Sabe o que Ele faz? Ele quer cuidar de nós. Ele está disposto a nos conceder esta preciosa vitória. Eu quero deixar para você nesta noite. Eu quero deixar para você nesta noite uma gloriosa reflexão. Uma reflexão que retrata os passos da salvação de Cristo na nossa vida. E a reflexão diz assim, ó, primeiro passo: só existe eternidade para aqueles que foram glorificados. Para quem que existe a eternidade? Para aqueles que serão glorificados. Segundo passo: só existe glorificação para aqueles que foram santificados. Só existe eternidade para aqueles que foram glorificados. E só existe glorificação para aqueles que foram santificados. Terceiro passo: só existe santificação para aqueles que foram. Olha a importância da justificação de Deus ao Senhor. Não existe santificação sem antes sermos justificados. Então precisamos ser justificados. E mediante essa justificação de Cristo Jesus na minha e na tua vida, passamos a viver uma vida de santificação. Porque santificação é só para aqueles que foram justificados, aqueles que foram perdoados em Cristo Jesus. Ele tem poder para. Você pode ter ido tão longe,